Bom dia, meus queridos irmãos. Gostaria nessa manhã, 24 de dezembro de 2020, véspera de Natal, compartilhar algumas coisas com os irmãos. Eu quero compartilhar o texto do profeta Zacarias, que se encontra no capítulo 9, versos do 9 até o 17. Em poucos momentos, eu gostaria de deixar alguma coisa para a nossa meditação nesse dia tão especial para a cristandade. O texto diz assim: Alegra-te intensamente, ó meu povo, grita de contentamento. Vê o teu rei aproximar-se, justo e salvador, pobre montado no jumento, um pequeno jumentinho. Removerei os carros de combate de Israel e tirarei os cavalos de Jerusalém. Os arcos de combate serão destruídos. Ele anunciará a paz às nações. O seu domínio estender-se-á de um mar ao outro, desde o rio até as extremidades da terra. Libertarei os teus prisioneiros de um poço sem água, por causa da aliança que fiz contigo, selada com sangue. Venham para o lugar de segurança, vocês, ó prisioneiros, porque ainda há esperança. Prometo que vos recompensarei a dobrar. Judá é o meu arco de atirar, Efraim a minha flecha. Ambos serão a minha espada, como a espada de um poderoso guerreiro, brandida contra os filhos da Grécia. O Senhor conduzirá o seu povo durante a batalha. As suas flechas dispararão como relâmpagos. O Senhor Deus tocará a trombeta e sairá contra os seus inimigos como um furacão no deserto vindo do sul. Defenderá o seu povo e eles subjugarão os guerreiros com fundas. Gritarão na batalha como ébrios e derramarão o sangue dos seus inimigos como o sangue de um sacrifício sobre o altar. O Senhor Deus salvará nesse dia o seu povo, tal como um pastor que vigia sobre o rebanho. Brilharão na sua terra como joias numa coroa real. Como será belo e maravilhoso! O trigo e o vinho darão beleza à juventude. Que Deus possa nos abençoar através dessa palavra, irmãos. Eu quero orar com os irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa bela manhã que o Senhor nos concede, mas principalmente, ó Deus, nós queremos te agradecer, porque aquilo que o profeta disse lá na antiguidade se concretiza na nossa vida hoje. O Senhor já veio a nós, o Senhor está conosco. Emanuel, Deus conosco, está reinando no meio do seu povo. E é por isso que nós não temos desfalecido, ó Deus, porque o Senhor de contínuo está nas nossas vidas, dirigindo os nossos lares, dirigindo os nossos passos, Senhor. Que como a tua palavra mesmo diz, o Senhor de fato seja uma lâmpada para os nossos pés. E nós sabemos que tu és, ó Deus. Mas eu te peço, ó Senhor, que nesse ano que se inicia, ao olharmos para tudo isso que nós já passamos durante esse ano 2020, nós possamos nos comprometer mais contigo, Senhor. E de fato sermos seu povo. De fato darmos testemunho daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E que o mundo possa nos conhecer porque nós somos diferentes. Nós não somos iguais a eles, não estamos imiscuídos nessa sociedade podre na qual nós vivemos, Senhor. Nós vivemos outra realidade, a espiritual. Que o Senhor coloque nos nossos corações, através do seu Espírito, essa realidade. Que a tua igreja, de fato, seja limpa, pura, saudável, um lugar de amor, um lugar de aconchego. Recebe a nossa adoração, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. O Antigo Testamento, irmãos, traz muitas profecias acerca da vinda de Jesus. Entre elas, essa que lemos tem muito a nos ensinar a respeito do nosso amado Mestre. O profeta Isaías foi um profeta pós-exílico. Os israelitas tinham voltado para sua terra, que certamente estava destruída. No meio dessa balbúrdia,
Zacarias traz uma mensagem de conforto e esperança para aquele povo. O teu rei vem a ti. E porque o rei viria, o povo deveria se alegrar. O profeta revela o caráter pessoal desse rei e o caráter de sua missão. Ele seria humilde e justo, traria salvação, anunciaria paz às nações e dominaria sobre tudo. Para a nossa alegria e glória do Senhor, o nosso rei veio a nós. Jesus veio ao mundo de uma forma geral e veio a mim e a você particularmente. Ele veio ao nosso encontro e agora somos nós que nos regozijamos por isso. Interessante, irmãos, que nós muitas vezes nós nos esquecemos, né, dos atributos do nosso rei. E eu vejo, irmãos, que como igreja do Senhor Jesus, nós somos, né, a figura dele aqui na terra. Quando a igreja romana diz que o Papa é o Vicaris Dei in Terris, nós sabemos que não existe isso, não é isso. A igreja é Vicari Deis in Terra. A igreja vive Jesus na terra. Ela é o próprio Cristo na terra. Nós, muitas vezes, nós não nos apercebemos que fomos chamados para ser Jesus na terra. Esquecemos também que nós não estamos abandonados. O Senhor, né? Emmanuel está conosco, né? É Deus conosco. Portanto, não é impossível sermos Jesus na terra, porque o Senhor está conosco. Ele está ao nosso lado. O Novo Testamento, né, costuma denominar o Espírito Santo de Paráclito, aquele que está ao lado. Então não há impossibilidade de sermos Jesus na terra. Mas a igreja tem falhado em ser o Jesus na terra. Tem falhado por quê? Os atributos do nosso Cristo, do nosso Jesus, não têm sido vistos na igreja. O primeiro atributo que eu alistei aqui do texto de Zacarias é que o nosso rei, ele é humilde e justo. Nós, igreja do Senhor Jesus, temos deixado de ser humildes e justos. Temos comungado com a injustiça, temos nos acovardado diante da injustiça, temos calado a nossa voz diante das injustiças cometidas no nosso Estado cristão. Eu estava vendo essa semana um documentário sobre o cardeal arcebispo Arnes. Não interessa que ele é católico, né? O que me interessa é o que ele fez como pessoa. Ele lutou, enquanto muitos de nós, evangélicos, nos associávamos à ditadura militar, aquele homem que nós dizemos que era um incrédulo, né, porque era católico, e quem sou eu para dizer quem vai para o céu e quem não vai, né? Mas muitos de nós não valorizávamos. Esse homem estava lutando para tirar presos políticos, né, da cadeia, torturados, né, brigando pelos torturados, por aqueles que tinham sumido, né, ajudando as famílias a recuperar os seus familiares sumidos. O que nós, igreja evangélica, fizemos? Nós, crentes mais velhos, nós sabemos que muitos dos nossos pastores, líderes, se calaram e comungaram com a injustiça do Estado. Outra coisa que eu vejo na igreja, irmãos, o Novo Testamento diz que o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Cristo Jesus, não tinha onde colocar a sua cabeça. Não tinha nada dele. E tem um texto que diz, né, que ele tinha uma capa que ele ganhou. E os historiadores dizem que essa capa ele ganhou de uma pessoa, né,
que era de posses, né? Essa capa era muito bonita, e até no dia da crucificação, o centurião, os soldados romanos jogaram sorte para ver quem ia ficar com a capa, né? Era a única coisa de precioso que ele tinha, né? De material. A igreja dos nossos dias tem buscado se encher do material, né? Nós vivemos numa época de aparências, onde as pessoas querem ser bonitas, jovens, endinheiradas, cheias de posses, e as igrejas têm buscado esse tipo de vida também. Quantos milhões estão passando fome? A ONU fez uma estatística, né, que no ano de 2021, mais de 30 milhões de pessoas estarão famintas no mundo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos esperando os espíritas fazerem, o Estado fazer, né? A igreja tem que fazer. A igreja foi chamada para fazer. Se nós temos hoje Santa Casa de Misericórdia, se temos asilos, se temos orfanatos, se temos hospitais, né? Temos porque a igreja cristã instituiu isso no nosso mundo. Antes de Jesus não havia isso. Mas a vida de Jesus na igreja, a igreja como Jesus, instituiu isso no mundo. Se nós temos aposentadoria, né, seguros, isso tudo foi criação de mente cristã. Se é criação de mente cristã, é coisa vinda do Senhor Jesus. Mas a segunda coisa que me chama a atenção no texto de Zacarias é que ele traria salvação. Muitos hoje na igreja têm menosprezado a salvação, malbaratada a salvação. E olham para a igreja como algo simples, natural, né? Sem importância nenhuma. Deixando de valorizar a igreja. Nós temos lá no texto de Hebreus, né, o autor dizendo, né, como aqueles que deixavam a comunhão, que não valorizavam a comunhão. Nós temos visto isso nas nossas igrejas. E eu creio até que com esse problema de pandemia, muitas igrejas, muitos crentes acharam prático ficar em casa. Se ficasse em casa e pelo menos, né, estivesse em comunhão, né, com a igreja, pela internet, não. Estavam jogando, estavam assistindo séries, estavam fazendo outras coisas que não a palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido relegada ao segundo plano. O povo não conhece a Bíblia, o povo é ignorante e o povo aceita tudo quanto é tranqueira e heresia que tem se pregado hoje em dia, porque não conhece a palavra. Zacarias disse que ele traria salvação, ele trouxe salvação. Salvação é algo que dá convicção. Se eu sou salvo, eu tenho prazer de estar no meio de salvos. Eu quero participar desse rol de salvos. E a igreja perdeu essa capacidade também. Em terceiro lugar, ele veio anunciar paz às nações. Nós vivemos num mundo conturbado, cheio de guerras, cheio de revoluções. E por mais que nós tentemos criar mecanismos para acabar com essas guerras, esses distúrbios, tumultos, não conseguimos. Por quê? Pelos nossos próprios meios não conseguiremos fazer isso. Somente através da vida do Senhor Jesus em nós como igreja poderemos levar avante esse anúncio da paz. E por último, eu quero deixar para os irmãos a convicção que nós devemos ter de que Ele domina sobre tudo. O nosso Rei é o Rei do universo. Nada escapa a Ele. Eu não preciso ficar preocupado com o que
haverei de comer, ou de beber, ou de vestir no dia de amanhã. Porque o meu rei, ele está mais preocupado comigo do que consigo mesmo. Ele é um rei que vive mutualidade. E a igreja deveria viver isso. Pensando no outro, no bem-estar do outro, na saúde do outro. A igreja tem perdido isso. A igreja tem vivido uma vida de egoísmo, né? De narcisismo e até de, assim, de aparecida, né? A igreja tem querido aparecer, tem se preocupado em aparecer mais do que o seu próprio Senhor. Que nós, irmãos, nesse ano de 2021, e que a partir de hoje, nós, através do texto do profeta Zacarias, possamos entender, né, por que nós somos chamados de igreja. Por que Jesus instituiu a igreja? Porque eu sou igreja. E eu faço uma oração, né, para que cada um de nós se converta. Porque a vida que nós estamos levando não é vida de convertidos. Qualquer ser humano ímpio, muitas vezes vive melhor do que nós. Tem mais lealdade, tem mais humildade, tem mais justiça e busca muitas vezes a paz, né, que nós deveríamos estar insuflando na sociedade na qual nós somos inseridos. Que Deus possa te dar uma noite de Natal abençoada. Que o Rei de fato venha ao seu coração e ao seu lar. E te abençoe poderosamente. Que Deus te abençoe.